não podia deixar de ser Pessah. Fala, Pessah. Não é Pessah, é Pessah. Que é Páscoa. Foi transliterado para Páscoa. Essa paraxá vai de Êxodo 33, 12 a 34, 26. Tem Números 28, 19 a 25. A Haftará, Ezequiel 36, 37 a 37, 14. E a porção do Berit Hadashá é 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Queria dizer a vocês que há mais de 2000 anos atrás, no dia que no calendário judaico é 14 de Nissan, e que este ano caiu em 22 de abril, na segunda-feira, decorou, né? Teve o acontecimento mais importante para Israel e para toda a humanidade. Pode ter certeza, é o acontecimento mais importante para todo ser humano que existia, que existiu e que há de existir na face da terra. Nesse momento começa o processo de libertação para Israel e para toda a humanidade por meio da morte de um homem judeu, da descendência do rei Davi, da tribo de Judá, cujo nome é Yeshua. Por isso ele é chamado Leão da tribo de Judá. Muitos diriam assim, mas muitos homens morreram neste dia, inclusive em todo o Império Romano, e mais, morreram também crucificados como Yeshua, porque era uma prática do romano matar bandidos, ou nem bandidos, mas aqueles que eram contra o império, eles matavam como? Crucificados. E tem um ditado que diz, todos os caminhos levam a Roma, né? Porque tinham várias estradas em todo o império, mas o início sempre era em Roma. Então, se você queria ir para uma região do Império Romano, você pegava a Via Ápia, né? Pois é, chamada Via Ápia. Você sempre daria em Roma, por isso tem esse ditado, todos os caminhos levam a Roma. Para você ver como o Império Romano foi forte, não é? Nós temos ditado hoje, há mais de, acho que já há mais de 2000 anos, né? Vamos generalizar, mais de 2000 anos, simplificar, perdão. E ainda temos coisas, quem tem boca vai a Roma, o direito do mundo ocidental inteiro é baseado nas leis romanas. Está vendo? Então, o Império Romano, você pode ter certeza que foi muito forte. E eles crucificavam pessoas na Via Ápia. Para quê? Para você passar e ver. O cara sofrendo lá, os urubu comendo a carne do cara vivo, morrendo lá. E você passava lá, você pensava duas vezes em fazer qualquer coisa contra o Império Romano. Eu queria dizer a vocês que não eram só bandidos, é todo mundo que era contra o Império Romano. Amém? Tinha bandido no meio também. Então você diria, muitos homens morreram assim como Yeshua. E eu diria a você tem toda a razão. Isso é uma verdade, é um fato. Muitos homens morreram daquele jeito, naquele dia. Porém, tem sempre porém, a morte deste judeu é a única entre todas elas que teve poder de gerar tremor de terra, fender pedra e mais, gerar vida. É a única, pois em sua morte os sepulcros se abriram, ou seja, a morte deste judeu abalou toda a criação e por toda a eternidade. Veja em Mateus 27, 50 a 52. De novo bradou Yeshua com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu,
as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Você vê o que a palavra está dizendo? Muitos corpos, dois santos. Então havia santos antes de Yeshua? Sim. Muitos morreram pactuados com o Senhor. Muitos tinham fé, porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Então muitos judeus e alguns goíns morreram pactuados com Deus, fazendo aquilo que Deus mandou fazer pela fé, porque o justo vive pela fé, praticando a justiça. E quando Yeshua morreu, o sepulcro se abriu e eles levantaram. Você crê nisso? Foi tão profunda a morte desse judeu que gerou trevas em toda a terra. É o único homem que morreu e gerou trevas em toda a terra. Você já viu isso? Quantos homens importantes morrem e não gera treva, nem gera luz, nem gera vida, nem dá tremor de terra, nem fende pedra, nem rasga o véu do templo? Veja Mateus 27:45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Toda a terra é o quê? Toda. Caramba. O que aconteceu? Será que Deus desligou o sol na hora? Pois é. O sol apagou. Tem gente que diz, foi nuvem. É ruim, hein? É ruim que nuvem... 3 não, são 4 horas. Porque na realidade, o que é a hora sexta e o que é? Então vamos ver. Então a morte de Yeshua provocou trevas sobre toda a terra da hora sexta, que é por volta do meio-dia. Meio-dia, sol a pino. Lá em Israel, sol a pino. Tinha lugar que era noite, então Deus só precisou escurecer onde era dia. Onde era noite já estava escuro, né, meu irmão? Então, Deus não é como nós. Então ele foi lá, apagou o sol dessas regiões que estava de dia. Então, a morte de Yeshua provocou trevas sobre a terra da hora sexta, por volta de meio-dia, até a hora nona, por volta de 3 horas da tarde. Ou seja, a morte de Yeshua provocou trevas em toda a terra por 4 horas. Ficou tudo escuro. Rafael, mas o pessoal não acendeu a luz? Não, meu irmão, não era igual aqui, não. Você escureceu, você tem luz em casa. Ficou trevas. Trevas puras. Abalou terra, teve tremor de terra. Deve ter sido apavorante. Você pode imaginar esse negócio, meu irmão? Talvez a gente não consiga. Mas imagina você estar em casa, de repente o negócio começa a balançar e apaga tudo. Parente que morreu, e aí, tá aí, fica aqui. Não, fala sério, vou embora. Ficar fazer o quê aqui? Pois é, também. Você pode imaginar isso? Sabe por que houve trevas em todo mundo? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque Yeshua era a única luz que entrou na terra que estava em tenebrosas trevas. Desde o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, entrou trevas sobre a terra. Como está escrito em João 1, de 4 a 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Enquanto Yeshua estava caminhando aqui, espiritualmente tinha uma luz grande na terra, iluminava a terra inteira. Rafael, mas eu não vi isso. Você não viu porque Deus não abriu teus olhos espirituais. Mas quem estava lá e Deus abriu os olhos espirituais, viu. Tinha luz, podia nem saber de onde vinha a luz, mas ele via que tinha luz na terra, porque Yeshua nasceu de mulher, debaixo da lei, e quando ele deu o primeiro grito, a luz resplandeceu em toda a terra. Tremendo. A luz estava
na terra. Yeshua morreu com 33 anos, então 32 anos a luz esteve iluminando toda a terra. É tão profundo isso que essa luz te alcançou aqui. Enquanto Yeshua esteve na terra, a luz prevaleceu e as trevas não conseguiam atuar em toda a terra. Os índios da América do Sul deviam pensar, o que está acontecendo que a gente não consegue fazer o que a gente fazia antes? A resposta é, porque a luz estava na terra. Os índios americanos achando estranho que queria fazer aqueles negócios da lua lá e não conseguia. Por quê? Porque os demônios não prevaleciam mais, porque a luz estava na terra. E as trevas não prevalecem. Rafael, mas os índios não tinham nem ideia de Yeshua. Sim, não tinha. Mas Yeshua tinha ideia deles. Yeshua conhece eles. Yeshua conhece o mais profundo buraco da terra. Tu não conhece, eu não conheço, mas ele conhece. Então, quando ele rompeu, saiu do ventre da mãe dele, é como se você tivesse o sol escondido e abrisse assim, ó, iluminou toda a terra. Os demônios não conseguiam fazer nada. Os demônios queriam sacrifício, não conseguiam. O pessoal queria fazer sacrifício nas esquinas, não conseguia. Porque a luz estava na terra. Enquanto Yeshua esteve na terra, a luz prevaleceu. Porém, quando ele morreu, voltam as densas trevas sobre a terra. Aí Deus abriu os olhos dos homens. Yeshua morreu, as trevas tomaram conta. A luz apagou, as trevas tomam conta. É ou não é? Fisicamente, você apagar a luz aqui não fica escuro? O diabo ficou feliz. Mata essa luz aí, mata essa luz. Mataram a luz, as trevas prevaleceram. Como se viu exatamente no momento da morte de Yeshua e se vê até os dias de hoje. Nós estamos em densas trevas. A morte de Yeshua trouxe profunda libertação e vida para judeus e gentios que creem nele como Mashiach, que é. A morte dele sempre provocará e tem poder de provocar em nós, mais de 2 milênios depois, profundas mudanças em nossas vidas. Que morte é essa, hein? Morte poderosa, com reflexo no reino de Deus para toda a eternidade. Às vezes os homens ficam festejando homens, falam de grandes heróis, falam de homens que lutaram com espada, que venceram, que deram golpe de Estado, homens que criaram isso, que criaram aquilo, mas se esquecem que o maior herói da terra é este judeu, que morreu, e a morte dele tem transformado vidas. Tem transformado vidas. 2 milênios depois. Gente, você nem estava aqui na terra. Nem seu avô, nem seu bisa, nem seu trisa, nem seu tarararara, e vai embora. Mas nós aqui estamos recebendo o efeito poderoso da morte deste judeu. Está ligado, irmão? Fica ligada. Quantos morreram naquele período? Muitos. Mas nenhum deles, nenhuma morte daquelas fez efeito em nossa vida. Mas a morte daquele judeu foi diferente. As trevas pensaram que venceram. Ficaram felizes. Deve ter tido macumba naquele período, hein? Quando ele falou, pai, entrega o meu espírito, tchum, as trevas, tchum.
ficou gente endemoniada. Eles fizeram a festa, estão fazendo até hoje. Porque Yeshua falou que o mundo se alegraria e os discípulos se entristeceriam. Mas haveria um momento que eles se alegrariam. E o mundo continuava alegre ali com a morte. Deu para entender? Mais de 2000 anos depois, ela provoca profunda mudança nas nossas vidas, com reflexo até o reino de Deus para toda a eternidade. Yeshua era o único habilitado para que, através de sua morte, gerasse vida em quem crê. Nunca vi morte gerar vida, mas a morte desse judeu gera vida. É o único habilitado para isso. É o único. A única morte que não foi e não é inútil. Toda morte é inútil. Por isso que Deus diz assim, que não tem prazer na morte, nem dos ímpios. Toda morte é inútil, não serve para nada. Nem para quem morre e nem para quem fica na vida. Enterrou, não leva a grana. Os egípcios até quiseram levar, né? Inventaram a história, fizeram a pirâmide lá, encheram de ouro, de gente que serviu o rei morria junto, né? Ficava todo mundo lá e não tem efeito nenhum na nossa vida. Zero de efeito. Mas a morte desse judeu foi diferente. A única morte que não foi inútil, como está escrito lá em João 5:21, pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Yeshua é o único homem habilitado em qualquer era para nos ordenar a comer de sua carne e beber do seu sangue. Que coisa esquisita! Isso é esquisito. Mas você não vai ver homem nenhum na terra, durante todas as eras da sociedade humana que existiram na terra, um homem sequer dizendo, coma da minha carne e beba do meu sangue. É esquisito isso. É muito estranho. E Yeshua falava todo livre no meio de Israel, na praça, porque Jesus não falava assim, olha, come a minha carne, bebe meu sangue. Não, ele falava publicamente, em voz alta. É o único homem habilitado para fazer isso. Mas as pessoas acham um absurdo. Pô, como é que eu vou comer a carne desse moço? Beber o sangue dele? E é absurdo mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Porque está escrito que as coisas de Yud e Revaverê não são compreendidas pelos naturais. Veja em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Elohim, porque para ele são loucura. E comer carne e beber sangue de homem é loucura, é ou não é? É uma loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E você há de convir que no espírito não tem carne e não tem sangue. Então você tem que entender o que Yeshua está falando. Realmente isso é só para quem crê. Você crê? Veja em João 6, de 53 a 54. Disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último. Vou fazer uma pergunta, você comeu a carne do Senhor? Você bebeu o sangue do Senhor? Olha que coisa. Você está sendo conectado a esse processo que começou lá no Egito e alcançou as nossas vidas aqui. Você é parte deste processo. Entende? E se você comeu a carne e bebeu o sangue de Yeshua, é garantia total. Você tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia.
Tu vai voltar. Tu vai voltar. E você pode perguntar para mim, voltar para onde? Para a terra. Tu vai voltar a pisar no solo da terra. Todos os santos. Rafael, até aqueles que usam auréola lá no... Não, aqueles não. Estamos falando de santos que andaram na presença do Deus eterno. Que são pactuados com o sangue do Cordeiro. Aqueles que comeram, não hóstia, mas comeram o corpo e beberam do sangue de Yeshua. E foi o que você fez em Pêssar. Está vendo como é importante? Porque agora você tem garantia do Deus de Israel absoluta que a vida dele está em você. Rafael, é sério? Seríssimo. A vida, você sabe só quem tem a eternidade? Só o Pai. E que quis dar ao Filho. E o Filho quis dar a nós. Então, se você comeu a carne dele e bebeu o seu sangue em Pêssar, garantia absoluta. Você será ressuscitado no último dia. Pode dormir tranquilo. É garantia absoluta. E mais, muitos perguntam, como permanecer em Yeshua e ele em nós? E como viveremos por ele? Veja a resposta em João 6, 56 a 57. Olha só o que ele fala. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Quem comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor? Então ele está em ti. Só vocês? Então, Yeshua está, ele que está dizendo isso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele está em mim e eu estou. Ele mente? Então isso é um fato agora. Assim como meu Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Você viverá por ele. Se você comeu da carne e bebeu do sangue de Yeshua, ele está em você agora. E você está nele agora, hoje. Precisamos também lembrar de como fazia pão naquela época. Um pequeno pedaço de massa já fermentada do pão do dia anterior era guardado e usado para fermentar a massa fresca do novo pão a ser feito no dia. Deste modo, a fermentação de cada novo pão estava intimamente ligado com a fermentação do pão anterior e, consequentemente, do pão original. Desta mesma maneira, estamos relacionados através das gerações ao fermento do pecado do nosso primeiro pai, Adão. É por esta razão que o fermento do pecado chegou até nós. Porém, na noite de Pêssar, na segunda-feira, dia 22 de abril, 14 de Nissan, nós fomos retirados deste processo maligno. Você foi cortado desse processo maligno. Olha aí, e nos tornamos massa sem fermento do pecado. É por isso que a palavra fala que só pode comer a carne do cordeiro com pão sem fermento. Veja em Êxodo 12, versículo 8. E aquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com erva amargosa a comerão. Erva amargosa, você comeu, você fez até cara feia, não foi? Que é ruim que dói. Erva amargosa, o cordeiro Yeshua sofreu uma morte terrível para nos transformar no que somos hoje. Massa nova, pães ázimos.
Então, nós passamos pela libertação de Peça, pelo derramamento do sangue do Cordeiro, e a vida eterna foi introduzida em nós, pois comemos a carne e bebemos o sangue do Cordeiro. Também nós fomos cortados do processo de passagem do fermento do pecado do homem velho para nós. Em Peça, nos tornamos massa nova, sem fermento, ou seja, santos e puros. Se nós permanecermos assim no Senhor, certamente seremos ressuscitados por Yeshua no último dia. Ele falou, ele não mente, ele fará. Diga comigo, eu comi a carne e bebi o sangue do Filho do Homem. No dia que Deus mandou. 14 de Nissan. E fui gerado nova massa, sem fermento do pecado. Por isso tenho a vida eterna. Senhor, isso seja um memorial diante de Ti. Então nós passamos por uma libertação total, completa em Peça. Então agora saímos de Peça livres e santos. E como massa nova, sem nenhum fermento, entramos na festa dos pães ázimos. Se somos ázimos, então Deus preparou essa festa só para nós. Festa de ázimos é só para ázimos. Não pode ter pão fermentado. Pode? Não. O pão fermentado vai achar esquisito. Qual é? Esse pessoal aí é muito santinho e santarrão, não é assim que fala? Eles não gostam, porque estão fermentados e precisam ser ázimos. Se somos ázimos, então Deus preparou essa festa só para nós. Existe no Peça a tristeza da morte do Cordeiro Yeshua, mas a alegria do reencontro dos discípulos com Yeshua vivo é na festa de pães ázimos. Porque ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando ele ressuscita, estamos em pães ázimos. Por isso que ele falou, volto a repetir aqui para vocês, que o mundo se alegraria com a morte dele e os discípulos se entristeceriam. Mas haveria o tempo que os discípulos se alegrariam. E foi uma alegria tão explosiva, uma festa tão grande, que alcançou até a nós nos dias de hoje. A festa fez tanto barulho espiritual que alcançou a nós. E quando nós estamos glorificando ao Senhor, lembramos dessas maravilhas, nos alegramos no Senhor. A morte de Yeshua é, na verdade, histórica. O mundo inteiro sabe que ele viveu na carne e foi morto no madeiro. Mas a alegria de sua ressurreição, depois de 3 dias e 3 noites, foi exatamente na festa de ázimos. Só nós, ázimos, aqueles que creem, é que sabemos que Yeshua vive. O mundo não sabe disso. O mundo procura o corpo dele. A ciência não procura? Até hoje. Escava buraco em tudo quanto é canto em Israel para encontrar a ossada de Yeshua. Aí encontraram a ossada de Yaakov, irmão de Yeshua. Aí saíram falando, aqui é de Yeshua, mas não era. Foram ver, era de Yaakov. Porque eles estão o quê? Constantemente procurando a ossada de Yeshua. A morte de Yeshua é, na verdade, histórica. O mundo inteiro sabe que ele viveu na carne e morreu. Mas a alegria de sua ressurreição, guarda isso, meu irmão, depois de 3 dias e 3 noites, foi exatamente na festa de ázimo. Só os ázimos, aqueles que creem, é quem sabe que Yeshua vive. Tem o testemunho em seu coração que Yeshua está vivo. Amém? Você crê nisso? O mundo não sabe disso. É por isso que Yeshua disse aos discípulos em João 16, 22, assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, porque Yeshua disse que ia morrer. Mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Ninguém pode te tirar a alegria de saber que Yeshua está vivo e que ele voltou e te encontrou para a glória de Deus. Os outros podem falar que tu é doidão, que tu é maluco, que tu é fanático, mas não adianta, você continua alegre.
É ou não é? Vira cambalhota, pula, bate palma. Ué, por que não é assim? Ué, você não pode cantar, dançar, se alegrar? Você não se alegrou em peça? Só cuidado com a coluna, que você não está tão novinho assim. Fica lá pulando, pulando, depois no outro dia não aguenta. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a metralhadora, não são as armas, mas é o quê? Alegria no Senhor. Cantai louvores, alegrai, batei palma todos os povos e cantai com alegria. Não é aquele negócio triste de rezando em latim, tocando aquela tuba, tom, tom, tom. Ou aquele tambor, bum, bum. E aquelas coisas nas costas, tchum, tchum, com aquele roupa, com vela na mão batendo. Tchum, tchum. Sabe que não é assim, né, meu irmão? É cantai com alegria que o Senhor vive e você tem esse testemunho dentro do teu coração e ninguém pode te tirar essa alegria. Por isso que os discípulos na época de Roma morriam, mas não cediam, porque ninguém pode tirar essa alegria de nós, ninguém pode tirar esse testemunho de que Yeshua está vivo, sentado à destra do Pai e voltará e reinará. Todo este processo já ocorreu em sua vida, meu irmão. E nesta paraxá, o pequeno trecho do Berit Hadashá que vamos ler, fala da comunidade messiânica da cidade de Corinto, na Grécia. Era uma comunidade que permitiu entrar em seus corações novamente o fermento do pecado. Em peça somos purificados, mas nós temos que tomar cuidado para que o fermento do pecado não entre em nossos corações. Nós temos que ter muito cuidado para que o fermento não volte a entrar em nossos corações. Fermento como disenções entre nós. O que é disenção? É divergência de opinião, divergência de interesse, divergência de sentimento. Ah, eu sinto assim, não, mas eu sinto desse jeito. Disputas, desavenças. Veja em 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Adão Yeshua HaMashiach, que sejais concordes no falar. E que não haja disenções entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. A pergunta é, qual é o pensamento certo? Quer que eu mostre para você? Esse aqui. Este aqui, completo. Esse é o pensamento certo. Não é o pensamento do Paulo, nem o pensamento do Apolo, que ele usou como figura, né? Não é o pensamento do Rafael, não é o pensamento do fulano de tal. É esse aqui. Se eu concordo com isso e você concorda, nós pensamos... Quer ver como nós pensamos igual? Quem crê que Yeshua é o Filho de Deus? Eu também. Ué... Se você for lá na Coreia, que recebeu o evangelho antes que o Brasil, você pergunta para os coreanos lá, quem crê que Yeshua é filho de Deus? Muito coreano vai levantar a mão e você vai falar, ué, ele pensa que nem eu, mas não fala a minha língua, fala outra língua enrolada, mas ele pensa exatamente como eu penso. Ó, concordamos, ainda que em continentes diferentes, países diferentes, línguas diferentes, cultura diferente, mas pensamos igual. Olha, se você for na África é a mesma coisa. O africano que conhece Yeshua e crê nele como filho de Deus, pode falar a língua que for, o país que for, ele vai pensar igual a você. Olha aí, ó. Na China, em qualquer lugar. E como o fermento das disputas fermenta também divisões e contenda. Começa a disputar, já era. 1 Coríntios 1, 11 a 13. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pela filha de Cloé
que há contendas entre vós. Contenda é briga. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo, Machia, está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Pedro foi? Eu fui? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? De Rafael? Hein? Tem muita gente que fala assim: eu sou do pastor fulano de tal. Pastor fulano de tal morreu por você? Foi batizado? Você foi batizado no nome do pastor fulano de tal? Você é de quem? Você é daquele que te salvou, daquele que morreu por você. Você congrega na congregação tal. Aí tudo bem. Corinto tinha o fermento das divisões. Além disso, fermentou também nos corações deles uma coisa terrível. Cada um entende a verdade de uma maneira. Já viu isso? Esse fermento aí na igreja? Irmão, não, eu entendo assim, irmão. Não, eu aprendi assim. Isso é fermento. Pois vemos um grupo entre eles que não aceitava a ressurreição dos mortos. Se você olhar a igreja hoje, tem igreja que não aceita os dons do Espírito. Isso é fermento. Que a Bíblia fala que tem. Mas é só para aquela época. Continua sendo fermento. Porque está negando aquilo que está escrito. Deus é 3 em 1. Fermento. Não tem na Bíblia isso? De onde saiu isso? Isso saiu dos homens, fermento. Não tem dízimo não. Fermento. Porque está escrito que tem. Até no Berit Hadashah que diz: aquele que milita no evangelho, viva dele. Então tem algo de errado aí, é fermento isso. Pois vemos um grupo entre eles que não aceitava a ressurreição dos mortos. Aí, Tem gente que diz assim: morreu, acabou. Espera Yeshua, dormindo. Isso é fermento. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós vamos para os aliançados com Deus, nós vamos para o terceiro céu. E ali esperamos a volta de Yeshua. E quando ele voltar, seremos ressurretos e voltamos com ele. Veja em 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Ora, se prega que Machia foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. Tá vendo? É porque ali é fácil de perceber o desvio. Foi Paulo que fundou Coríntios e outros junto com ele. Então, ele está dizendo assim, tem grupo aí que está dizendo que não tem ressurreição dos mortos. Aí ele fala: como assim? Olha o que ele fala. Ora, se pega que Machia, eu preguei que Machia foi ressuscitado entre os mortos, como é que não tem? Já começa a combater o quê? O fermento, olha aí, Mas se não há ressurreição de mortos, também Machia não foi ressuscitado. Olha aí. Olha a contradição dentro da igreja. E se Machia não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação. Ele está falando: é vã o que eu fiz. Se Yeshua não ressuscitou, e se você está dizendo que não há ressurreição, então a minha pregação é vã. E também é vã a vossa fé. Então vocês também estão perdidos. Então quem está na igreja e crê em coisas contrárias ao que está escrito, está perdido. Olha o perigo. E também a fé é vã. E se a fé é vã, essa fé não pode salvar. Olha que perigo. Por isso que Yeshua fala assim: aqueles que creem como dizem as Escrituras. Não é crer como dizem os homens. Mas Rafael, o judeu no século tal, disse isso assim, problema dele. Ele vai dar conta do que ele disse. Mas eu não tenho que crer no que o judeu disse ou no que o escritor cristão falou. Não tenho. Eu tenho que crer naquilo que está escrito. É isso.
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou o Machia. Então, se não há ressurreição, então, tudo que Paulo pregou, ele é considerado, então, falsa testemunha, porque se eles estão dizendo que Yeshua não ressuscitou, não há ressurreição, então eles são falsas testemunhas. E se Machia não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, tá vendo? Você se condena com a sua própria boca, tem que tomar muito cuidado. Quando você começa a acreditar numa coisa que não é verdadeira e confessa, você está se condenando com a sua própria boca. Então tem que ter muito cuidado. Logo, também os que dormiram em Machia estão perdidos. Se é só para essa vida que esperamos em Machia, somos de todos os homens da terra os mais dignos de lástimas. Se você espera de Cristo só ganhar o seu carro novo, sua casa nova, o seu marido, a sua esposa, casa de praia, sua fé é vã. Sua fé é vã e você é lastimável, digno de pena. Amém? Fermentou também a idolatria entre eles. Havia um grupo que estava voltando à prática da prostituição religiosa, o que era comum na cidade de Corinto. Isso era praticado nos templos onde se cultuava a potestade maligna Afrodite. Veja em 1 Coríntios 10, 14, 22, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí eu escuto os pastores dizendo assim, o nosso irmão católico. Como assim? Se a palavra de Deus está dizendo fugir da idolatria, quem idolatra não pode ser nosso irmão. Fugir da idolatria. Falo como a entendidos, estou falando para quem entende. Julgai vós mesmo o que digo, porventura, cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Machia? Olha a responsabilidade que você fez. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo do Machia. Corpo aqui não é congregação, não, é o corpo dele mesmo. Paulo está falando do quê? Do Pêssar. Não é no Pêssar que nós comemos a carne do Senhor e bebemos o seu sangue? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão, que é o corpo do Machia. Israel, segundo a carne, que comem do sacrifício, não são porventura participantes do altar? Se você comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor, você é participante do altar do Senhor, onde ele foi sacrificado. Mas que digo? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Por que ele está dizendo isso? Porque há um conflito, que Israel sacrifica. Aí o grego olha e fala assim, Israel sacrifica, então o que tem eu sacrificar aqui? Os meus porcos, para Afrodite, seja lá qual Deus for. Ele está dizendo, por isso que ele está chamando a atenção. Mas que digo que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios. Porque muita gente que sacrifica aí, quando lê a Bíblia, fala, mas Israel sacrificava. Mas Israel sacrificava ao Deus vivo. Eles sacrificam a demônios. Não é a mesma coisa. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Se você carrega imagens de escultura, você é participante com demônio, meu irmão. Mas eu vou à igreja de crente, mas você é participante com demônio. Ele é seu parceiro. E ele manda na sua vida. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor. Tu bebeu do cálice do Senhor. E do cálice dos demônios. Então tem cálice dos demônios? Tem. Tem Páscoa dos demônios? Tem. Eles não sacrificam?
mas só que há demônios. E quando ele manda beber lá o cálice dele, a cachaça, você tem participação com ele, mas você não pode participar das duas, ou você participa de uma ou de outra, a escolha é sua. Qual a Páscoa você quer participar? Diz aí, meu irmão. Ainda bem, fiquei preocupado. Estou tranquilo. Agora fiquei tranquilo. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Os demônios têm mesa também. Oferece também ervas amargas, oferece o vinhozinho deles. E não é assim que acontece aí? É uma imitação da verdadeira. Não é uma imitação ruim, é uma imitação, derrama sangue. Eu já vi gente falando, mas Israel derramava. Olha aí, ó, o perigo. Ou provocaremos ao zelo, o Senhor. Você quer provocar Deus contra você? Você quer ir para o ringue e tentar lutar? Hein? Você quer? Quer só tentar para ver se dá? Pois é. Somos, porventura, mais forte do que ele? É por isso que eu te perguntei. Quer ir para o ringue com ele? Eu sou bombadão, faço ginástica, tomo suco de cenoura, acordo 5 horas, corro até sei lá onde, volto correndo, nado não sei quantos metros, como espinafre. Quer tentar? Pois é. Um soquinho, não precisa nem dar soco. Um sopro. Com a fenda do nariz, né? Você tufa. Fermentou também litígio entre irmãos. Litígio é o quê? É disputa. Havia um irmão que estava processando o outro num tribunal secular. Na verdade, esses irmãos não chegaram a um acordo e talvez por questão de terra, ou talvez de dinheiro e negócio, esses irmãos estavam em litígio um com o outro. Por isso estava processando no tribunal da cidade diante de ímpios. Com esta atitude, estava expondo o evangelho à vergonha. Você já viu isso na igreja? Aos montes. Diante dos ímpios. Veja em 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está falando aqui? Que entre nós tem que ter o quê? Tribunal para julgar. Nós temos lei para estabelecer os nossos juízos entre nós. Não devemos ir a juízo diante dos ímpios. Isso é uma vergonha. Isso envergonha o nome de Deus, o nome do Evangelho. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Você vai julgar o mundo, você não pode julgar uma coisa entre nós aqui? Com a lei de Deus na nossa mão? Aí, Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? A gente não pode resolver os nossos problemas entre nós? Nós temos a lei de Deus. A gente tem que dirimir as coisas entre nós por meio da lei de Deus. É isso que Paulo está falando. Nós temos lei, nós temos que ter tribunais. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quem vai julgar os demônios somos nós. Você já parou para pensar nisso? Vai vir aquele demônio grandão assim, e vai falar, Deus vai falar, qual o juízo sobre ele? Você que vai dar. Você já parou para pensar nisso, igreja? Pois é. Isso aqui que está escrito não é brinquedo, não. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, nós deveremos saber julgar as coisas entre nós por meio da lei de Deus. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencente a essa vida, constitui como juízes deles
os que são de menos estima na igreja, ó, tem que constituir juiz entre nós, mas não pode ser o de menos estima, aquele que ainda não tem experiência, aquele que ainda não tem conhecimento da verdade, da plenitude dela, não pode. Mas ele está falando que tem que ter juízo. Mas, pastor, eu aprendi que não julguei. É porque você só lê a primeira palavra de Yeshua, não lê o resto. Você precisa ler o resto do que ele falou lá. Quando ele fala não julguei para não ser julgado, é porque ele não quer que você julgue o outro com pecado. Porque se julgar com pecado, você será julgado do mesmo jeito. É isso que ele quer dizer. Ele não está dizendo para não julgar. Porque é mais fácil, né? Você exime de responsabilidade. Jesus fala, não julguei. Ó, quando eu aponto assim, aponto para mim mesmo. Fala sério. A palavra está mandando julgar. Só que nós temos que ser santos, como ele é santo, para julgar as coisas entre nós. Há um grande erro dentro da igreja, espalhado há anos dentro da igreja. Precisa ser removido, porque isso é fermento. Olha aí, ó. Olha o que ele fala. Ó, vocês escolhem para julgar, eles faziam um juízo lá, ó. Mas pessoas de pouca estima aqui é falta de conhecimento da verdade. Para envergonhar o digo. Olha o que ele pergunta, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Aí, ó. Será que entre nós aqui não há um? Se não há, eu digo para vergonha nossa. É isso que ele está dizendo. Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Na verdade, já é uma completa derrota para vós, o terdes demanda uns contra os outros. Já é derrota isso. O que dirá levar essa demanda para juiz iníquo? Porque não sofrei antes a injustiça, o prejuízo. Por que não sofre prejuízo por amor ao outro? Por que não sofrei antes a fraude? Mas vós mesmas é que fazei injustiça e defraudai, e isto a irmãos. Então ele está falando tanto para quem recebeu a ofensa, tanto para quem ofende. Um tem que ceder e o outro também. Aí, ó. Não, e defraudemos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não herda, gente. Se nós somos injustos, não herdaremos o reino dos céus. Não vos enganei, nem os devassos. Devassidão é todo tipo de malignidade. Nem os ladrões, nem os avarentos. Quem são os avarentos? Quem sabe? Dá um tchau assim. Nem os bêbados. Aí, ó. Bêbado aqui é alcoólatra, que se chama hoje. Nem os maldizentes. Eita. Está maldizendo o outro aí. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós. Alguns eram assim, no que ele falou. Mas fostes o quê? Lavados. Mas fostes santificados. Mas foste justificado em nome do Senhor Yeshua HaMashiach e no Espírito do nosso Deus. Entrou fermento naquela igreja e as pessoas não estavam nem julgando como não está agora. Você entra nas igrejas, todo mundo pregando, não julgue, irmão, para não ser julgado. Meu irmão, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E a Bíblia diz, horrendo é cair na mão. Pois é. Você vai dizer assim, Jesus me salva. Jesus vai te salvar? É o Pai que está. Se o Pai vier em juízo, meu irmão, não adianta chamar Jesus mais não. Jesus não vai contra o Pai? Vai. Lembra de Samuel? Senhor, tem misericórdia de Saul. Deus virou, até quando tu ficar aí intercedendo, orando por aquele que eu tenho rejeitado? Não vai adiantar Yeshua falar, Senhor, tem misericórdia do Rafinha, tão bonzinho. Deus vai dizer, até quando tu vai ficar intercedendo por aquele que eu já rejeitei?
Ah, mas o sangue de Jesus tem poder. Não adianta. Tem poder para quem anda em justiça, em santidade. Mas se você não andar em justiça e santidade, Deus te rejeitará, meu irmão. Não adianta o sangue do Cordeiro. Você rejeitou, vituperou o sangue do Cordeiro com a sua injustiça. Entrou fermento até na festa de Pessa, lá em Corinto, que virou uma festa mundana. A igreja até usa muito esse texto. Veja 1 Coríntios 11, 17 a 21. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ele está dizendo o quê? Isso que eu vou falar com vocês agora, não pensa vocês que me alegra. Não me alegra. Não me traz gozo. Me traz é tristeza. Eu não vou louvar vocês. Porquanto vos ajuntar, não para o melhor, mas para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntei na igreja, há entre vós primeiro disenções, que ele já repreendeu. E em parte o creio. Ele recebeu eles avisando isso, e ele crê nisso. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifesto entre vós. De sorte que, quando vos ajuntai num lugar, não é para comer o Pessar do Senhor. É disso que ele está falando. Porque quando comei, cada um toma antes de outrem a seu próprio alimento. Aí, ó. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Isso demonstra que eles praticavam o Pessa, porque dentro do Pessa tem o jantar de Pessa, como nós fizemos. Só que eles estavam fazendo o seguinte: eu levava um prato, você levava outro, eu comia tudo antes de você e pronto, não fazia nada. E tem mais. Não tendes porventura casa onde comer? Não, ali não é para você tirar sua fome. Ó. E beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-te-ei? Nisso não vos louvo. Por quê? Quem tinha dinheiro para ter comida, levava comida. Quem não tinha, não tinha. E quem tinha, comia e não dava a quem não tinha. Olha só. Aí entra até fermento de imoralidade e impureza. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê. Meu Deus. A ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Eu já vi gente que vive até com a mãe da esposa. Na igreja. Pois é. E vós estáis inchados, ou seja, fermentado. A massa incha porque ela está. E nem ao menos pranteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Nem liga mais. Deixa para lá. Não, irmão, não julga para não ser julgado. Não é assim que fala? Pois é. Deixa para lá, o que tem? Você não tem nada com a vida dele? Tem. Você tem com a vida, com a sua vida, não é assim que fala? Só que aquele fermento vai crescendo, 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 te alcança. Porque se tu não julgar aquilo, você será julgado por isso. Por Deus. Tá bom? Que coisa horrível. E nem ao menos pranteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei. Como é que não é para não julgar? Paulo falou, eu já julguei. Aí a pessoa não fica ali assim, não é bem assim, irmão, é bem assim sim. Ele julgou. Paulo julgou, ó. Eu já fiz o quê? Julguei. Ó. Como se estivesse presente. E foi diante de Deus lá, Senhor. Olha o que ele vai falar. Ó. Aquele que cometeu-se o traje, ó, ele já julgou como se estivesse lá. Aquele que cometeu esse pecado. Em nome de nosso Senhor Yeshua, congregados vós e o meu espírito, porque ele está em espírito, pelo poder do nosso Senhor Yeshua, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Qual foi o veredito? Você sabe traduzir isso aqui? Morte. Isso é uma maneira
jurídica de falar. Ele orou e falou: Senhor, mata esse homem, mata esse ímpio. Você não está acostumado a ouvir isso, né, meu irmão? Pois é. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É melhor que ele seja morto agora, quem sabe ele será salvo. Que silêncio, hein? Está preparado, meu irmão? Você comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor. Agora, não volta não. Não. É a alma. Está errado isso. Eu até esqueci de falar, mas está errado. E ele acrescenta com muita propriedade em 1 Coríntios 5,6. Não é boa a vossa jactância. Jactância é o quê? Orgulho. Está inchado. Não sabei que um pouco de fermento leveda a massa toda? Caramba, nós saímos do peça, saímos com massa nova, agora vamos deixar levedar? No mínimo nós temos que orar, tira esse ímpio daqui, Senhor. Tira ele daqui, leva ele para longe daqui. E Paulo explica que usou seu nome e o nome de Apolo figuradamente nessas questões. 1 Coríntios 4,6. Ora, irmão, essas coisas eu os apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendai a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Usou o nome dele e do Apolo naquela época como figura de um grande problema, dar glória ao que vem, ao homem, não é? Ele dá glória ao homem. Porque se eu digo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é porque eu estou dando glória a quem? Ao homem. Eu sou do pastor fulano de tal, estou dando glória a quem? Ao pastor fulano de tal. Eu sou do rabino fulano de tal, eu estou dando glória a quem? Ao rabino fulano de tal. Que vemos hoje na igreja de Yeshua isso. Eu sou do pastor tal, eu nem boto nome porque é para não gerar confusão. Você é de onde? Mas eu sou do pastor fulano de tal, acha uma graça. Eu, glória a Deus. Paulo está condenando isso. A palavra de Deus condena isso. Você não é do pastor tal, você é de Yeshua HaMashiach, o único habilitado a morrer e gerar vida em você. Assim damos glória ao homem. Meus irmãos, nós somos de Yeshua. E quem é nosso Pai Celestial? Yud-Heh-Vav-Heh, uma voz só. Mas é. Como está escrito em Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu lhe farei coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Qual é o nome do meu Deus? E o nome da cidade do meu Deus. Você vai ter escrito isso. Que desce do céu da parte do meu e também o meu novo nome. Qual é o nome novo? Quem falou isso aqui? E qual é o nome novo dele? Eu também não sei não. Mas deve ser um nome tremendo. Quando falar o nome dele, vai tremer a terra. Não é nome mais dado pelo homem. É nome dado pelo próprio Pai. As ovelhas são marcadas com o nome dos donos, Yeshua e o nosso Pai Celestial. Não se deixe ser marcado por homens. Toma cuidado com isso. Hã? Quando você tatua, você está sendo o quê? Marcado pelo... e os demônios. E sabe quem manda em você? O homem e o demônio. Aí você vai ter que escolher entre o homem e o demônio. Se escolher o demônio é ruim, se escolher o homem é ruim também, então você está perdido na escolha. As ovelhas são marcadas com o nome dos donos. Existem pessoas que tatuam e botam o nome de demônio no corpo.
bota símbolos de demônios. Você está sendo marcado pelo inferno, pelo maligno e pelo homem. Outro fermento grave em Corinto era a falta de amor, pois cada um buscava o seu próprio interesse, ou só de suas famílias de sangue. Eu já vi muito isso na igreja. A pessoa só busca coisa para a família dela. Quem já viu? Você esquece do irmão do lado, olha para o seu irmãozinho. Marca a face dele, para você orar por ele também. Mas, gente, olha para mim também, para minha família. Vocês ficam olhando só para o lado, olha para mim também. É brincadeira. Não pensavam nas necessidades do outro. Gente, a pessoa que está do teu lado tem as mesmas necessidades que você. Se você pegar o seu irmão do lado, tapar o nariz dele, a boca, ele vai morrer. Igualzinho a você. Se você não der comida para o teu irmão, ele vai morrer. E se ele não der para você, você também morre, porque as necessidades são iguais. Nós precisamos aprender a nos preocupar uns com os outros. Está chegando meio-dia, a barriga tá. Tem gente que pensa, esse cara não para de falar e eu estou com a fome. Aí vai para a fila. Pô, ainda tem que esperar esse cara orar, meu Deus. Aí fica aquele empurra, empurra. Quando libera, meu Deus. Já viu quando você abre porteira para o boi? Não está nem ligando para o boi que está na frente ou está atrás. Mas você não é boi, você é ovelha. Pois é. Quando você botar uma colher de arroz, tá ótimo. 2, tá ótimo. Na terceira você já pensa, e o Rafinha, tadinho. Ah, é o Rafinha. Mas o que está atrás de mim? Será que se eu botar a terceira, ele vai comer menos? Não, não vou botar a terceira. Estou pensando no meu irmão. Aí olha que coisa legal. Se cada um pensar assim, depois que você terminar de comer, você vai ver que tem comida para você comer de novo. Porque Deus sabe como fazer as coisas. Aquele que muito pegou, não sobrou. E aquele que pouco pegou, não faltou. Porque Deus é poderoso, deixa Deus agir nas nossas vidas. Chegou visitante? Dá a frente para ele. Pensa nele. Gente, vamos exercer o amor. É muito bom aprender isso. É muito bom pensar no outro. Tem momento que a gente pensa na gente? Tem. Mas nós também precisamos aprender a pensar no outro. Não é porque você está fazendo regime que aí você deixa comer, não é isso não. É igual o jejum para emagrecer. Jejum para Deus não é jejum intermitente não, viu, meu irmão? Não entra nessa não, que Deus sabe que o seu jejum é jejum para emagrecer, não é jejum para coisa nenhuma. Já estou logo cortando, porque eu sei que gente faz. Outra coisa é jejum de televisão. Não tem nada a ver, gente. Para com isso, tá? Você já não devia era ver nada de ruim na televisão. Pode ver um filme? Pode. Pode ver um esporte? Pode. Mas não vai ver essas porcarias que tem por aí, né, meu irmão? Ah, mas eu fiz jejum disso. Então você viu essa porcaria toda? Tu já está em pecado? Que jejum é esse? Pois é. Pois é. Tem nada a ver isso. Não sei quem inventou essa história aí, gente. Por que coisa que fermenta cresce logo? Porque fermenta é uma coisa que cresce. A verdade, ela luta porque ela não fermenta. Deu para entender a diferença? Você põe uma massa aqui, bota um pingo de fermento, de repente a massa está desse tamanho, cara. A massa sem fermento fica pequenininha. Ela não cresce. O fermento é rápido. Por isso que as besteiras espalham rapidinho na igreja. É rápido o negócio. Vamos fazer jejum de televisão, metade faz. Nem para pensar. Tinha televisão na época? Então que história é essa de jejum de televisão, gente?
Pois é, que não é jejum. Daniel não fez jejum. Daniel não comeu comida impura. Esther. Pois é, então precisa ter entendimento da verdade, porque a mentira, meu irmão, é um pingo. A massa fica toda fermentada, é interessante, presta atenção nisso. Como esse negócio alastra. Ó, vamos pintar a igreja de preto, porque chama atenção. Aí todo mundo pinta a igreja de preto. É ou não é? É ou não é, gente? Ah, vamos botar luz e fumaça também para ficar parecendo a glória de Deus. Imagina, Deus precisa de fumaça humana para a glória dele. Que Deus é esse? Não, mas joga luz também que cruza, aí a pessoa só fica olhando para aquilo que interessa. Fala sério. Yeshua ficou lá no mar, na rua aberta, e todo mundo olhava nele. Sabe por quê? Porque ele praticava aquilo que falava. Falava não fala, né? Ele pratica aquilo que fala. Por isso que os judeus olharam e falaram, ué, ele fala a mesma coisa que os fariseus falam, mas ele fala diferente, fala com autoridade. Ele não falou, gente, traz o gelo seco agora. A fumaça também, Senhor. Lança a luz aí, não, a vermelha, porque eu vou falar do sangue. Pois é, que loucura é essa, gente? Isso espalhou pelas igrejas igual um fermento. E o cara todo cheio de lógica. Não, porque o preto leva a pessoa só a prestar atenção naquele que está ali na frente falando. Fala sério, né? Pelo amor de Deus. Eu vou terminar aqui. Eu já estou falando muito. Veja o que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um do outro. Gente, se a gente conseguir isso, vai ser bênção sobre bênção. Tu não vai correr atrás de bênção, vai ficar, Senhor, me ajuda, Senhor, e nada. Primeiro dia, segundo dia, nada. Um mês, nada. Um ano, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 30 anos depois, nada. Ficou velhinho, nada. Está cheio de gente da igreja assim. Aí isso acontece, o diabo é astuto, né? A fé começa, desiste, esfria. Meus irmãos, isso nos chama a atenção para não deixarmos o fermento do pecado entrar em nós após Pêssah. Nós terminamos Pêssah. Nós estamos ainda na festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos tem ensinos necessários a todo o percurso da nossa vida neste mundo corrompido. Sabe por que o diabo tirou a Pêssah, pães ázimos da igreja? Porque é o caminho que nós temos que seguir. É os ensinamentos de Deus para que nós, além de sermos libertos, permanecemos em liberdade. Aí você não permanece. Aí o Espírito Santo entra na gente, a gente fica, a gente até voa, né? Fica feliz, ora em língua, tem visão. Daqui 4 anos, está no chão. Sabe por quê? Porque não entende nada dessas coisas. Aí o diabo vem e joga uma sementinha. Aí você, opa. Ih, Rafael, eu vou na congregação ali que está tudo de preto, é muito lindo, faz uma boate. Muito lindo. Aí vai. Aí não está preparado, aí começa a ser contaminado com fermento. Não, isso é muito legal, come pizza e tudo junto. Vai todo mundo para o restaurante, a mulher do cara, ó, toda igual uma árvore de Natal, porque Deus prosperou ela. Caramba, só come pizza, cara. Tô nessa. Aí afunda e morre. Nós temos que orar por eles. Eles estão perdidos. Daqui a pouco vem outra moda. Agora é a igreja toda de preto. Você já viu? Toda de preto. Você sabe que um repórter entrevistou um pastor, não vou dizer nome nem de um nem de outro, mas se você procurar na internet você vai ver.
zombando do pastor. Quer dizer que você pintou a igreja toda de preto, a pretona. O que os crentes falaram? Ah, isso aí é coisa do diabo. Aí o pastor, não, que é isso? E ele zombando. O diabo zombando na cara do pastor. E o pastor sem sabedoria nenhuma. Envergonhando o evangelho. Envergonhando a verdade. A festa dos pães asmos nos ensina a tomar atitude clara contra a influência de todas as formas de fermento ou corrupção dentro e fora de nós. E a compreender que a santidade é a principal característica da nova vida gerada em nós pelo Cordeiro de Deus e Yeshua HaMashiach em Peça. Mas também nos lembra de que uma vida de santidade só é possível àqueles que comeram a carne e beberam o sangue do Cordeiro no Peça. Ninguém que não faz consegue ter santidade. Porque a santidade não é uma coisa do homem. Não é o homem que se auto-santifica, mas é o Senhor que nos santifica. E agora temos uma relação íntima com o Filho de Deus, pois ele está em você, meu irmão. Você reafirmou isso no Peça. Você comeu a carne dele e bebeu o sangue dele. Olha o cuidado que você tem. Eu não sei se foi um dia que eu estava, não sei lhe dizer, até me esqueci, se foi aqui eu louvando, ou se eu estava em oração quando eu acordei, que o Senhor falou assim para mim, você já entrou num lugar que tem eco, num prédio que tem eco, que fala assim, uma coisa com você, e volta? Eu estava assim, orando, não sei se foi aqui, se falar, não importa, e uma voz falou assim, olha, tu és meu templo, sabe como é que é? Aquela coisa? Ecoou. Então tu é templo do Deus vivo. Tu não pode marcar a tua pele, tu não pode se prostituir. O Senhor acabou de permitir você comer a carne dele e beber o sangue dele. Então você é santo, o teu templo é santo. Ele quer habitar em você, ele quer fazer milagre, ele quer fazer você atravessar o mar, ele quer fazer você derrubar as muralhas, ele quer fazer você andar sobre as águas, ele quer fazer você herdar as maravilhas que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Mas você precisa estar em santidade. E agora temos uma relação tão íntima com o Filho de Deus, pois ele está em você, meu irmão. E mais, o Pai está nele. Veja em João 17, 23. Eu neles, ou seja, Yeshua em nós. E tu em mim, o Pai em Yeshua. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Primeira coisa, o Filho quer habitar em mim, com o Pai nele, para que eu tenha uma perfeita unidade entre nós. Que coisa! Olha o que ele está querendo que aconteça. A minha unidade com você não é força minha, não é força do homem. Eu não estou unido a você porque eu torço para o clube de futebol que você torce. Eu não estou unido a você porque eu sou da escola de samba que você é, ou estudo na escola que você estuda. Não, eu estou unido a você porque o Filho de Deus e o seu Pai estão em mim e está em você. É diferente. Muito diferente. Eu não sou unido a você porque eu gosto de chocolate e você gosta também. Eu não sou unido a você porque torcemos juntos pelo Brasil na Copa do Mundo. Eu estou unido a você por quem habita em mim e por quem habita em ti. Se aquele que habita em mim não habita em ti, eu não tenho unidade com você. A fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles. Ele está habitando em mim e o Pai nele, para que o mundo também saiba, porque nós vamos ter o amor verdadeiro entre nós. Então o mundo vai saber que Yeshua foi enviado por Deus. Porque ele vai olhar para nós e vai falar, tem coisa diferente nessas pessoas. Olha aí,
que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste a mim. O mesmo amor, ó, o mesmo amor que o Pai tem por Yeshua, tem por você e por mim. Você sente rejeitado? Rejeitadinho, filho? Deus ama você na mesma intensidade que ama Yeshua. Não tem nem aquele desequilíbrio dos pais carnais, né? Ama um filho mais que o outro. Tem isso? Deus não ama com desequilíbrio. Deus me ama igual. Gente, para pensar. Deus me ama igual a Yeshua. Ele ama você igualzinho, ele ama Yeshua, na mesma intensidade. Meu irmão, isso é muito grande. Olha, você já havia parado para pensar nisso? Temos que pensar, assim como me amaste a mim, o Pai ama a nós como amou Yeshua, como ama Yeshua. Para nós, então, o compromisso da santificação é um dever que se aperfeiçoará até a nossa transformação final, no último dia, no retorno de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom e Hag Matzot Sameach. Amém?